Boa noite a todos, amigos que nos acompanham através dessa live. Deus abençoe a todos e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos refletir um pouco da palavra de Deus nessa noite sobre os 10 mandamentos, a razão por que Deus os escreveu. Vamos ver aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 a 17, mas nós vamos ler até o versículo 7, Êxodo, capítulo 20 de Êxodo, iniciando a leitura no versículo 1, diz assim o Senhor através de sua palavra escrita: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Amém. Pai, a tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite, através do teu servo, para que seja glorificado o teu nome e nossas vidas sejam alimentadas, confortadas, exortadas, prosseguirmos, Pai, na nossa jornada. Que a tua palavra sempre seja luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, para nos guiar, nos dirigir, e que possamos sempre nos submeter à tua lei e à tua palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos, ainda em favor das que estão doentes, que o Senhor venha estabelecer a saúde de cada um, para que assim possam nos próximos cultos estarem conosco, ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Os 10 mandamentos. Nós vamos refletir um pouco sobre a razão do porquê Deus mandou Moisés escrever os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Por quê? Deus quis dar 10 mandamentos à nação israelita. Os 10 mandamentos são chamados de decálogos, né? Então, os termos da aliança entre Jeová e Israel. Os termos ou as normas da aliança que foram feitas entre Deus e os israelitas. Deus tinha um objetivo, porque ele mandou que Moisés entregasse esses mandamentos ao seu povo. Vamos ver aqui algumas coisas sobre os termos dessa aliança. Bem, foi Deus quem falou os termos da aliança. Esses termos vieram de Deus. E por que eles vieram de Deus? É para que ninguém da nação israelita pudesse imaginar, ou qualquer uma outra pessoa, de que esses termos tinham vindo do ser humano, ou tinham vindo de Moisés, e não sido estabelecido por Deus. Os israelitas poderiam também rejeitar, se fossem de Moisés, se tivesse partido da vontade de Moisés ou da mente de Moisés. Mas lembrando então que veio da mente de Deus. Foi Deus quem falou, foi Deus quem disse, o povo assistiu isso, o povo viu tudo isso, ali no Monte Sinai, a manifestação de Deus ao povo, né? Então, a glória de Deus desceu sobre o Monte Sinai. Somente Moisés foi permitido se aproximar do monte. Deus se aproximou do Monte Sinai e os israelitas viram ali a glória de Deus, aquela fumaça dali, aquela nuvem que estava ali. Moisés foi lá, mas lembrando que somente Moisés pôde se aproximar da presença de Deus ali no Monte Sinai. Ninguém mais. E ali estava afirmado entre Deus e Israel. Deus mostrando a Israel que Moisés, o servo dele, era aquele a quem tinha autoridade de falar por Deus,
e a quem Deus entregaria os seus mandamentos, e não era jamais dos pensamentos de Moisés. É notório o contraste entre a manifestação de Deus e Abraão e os israelitas. Quando nós olhamos para a manifestação de Deus e a manifestação dele aos israelitas, nós vemos claramente esse contraste, essa diferença entre essas duas manifestações de Deus. Olhando para a manifestação de Deus a Abraão, é que Abraão se aproximou de Deus, justificado por meio da fé. Então, Abraão, quando se aproximou de Deus, quando Deus fez aliança com Abraão, ele foi pela fé, ele creu, foi justificado por Deus. Então, agradou a Deus, por isso que ele se aproximou de Deus, e o Senhor agradou-se de Abraão. Enquanto que os israelitas, eles fizeram ao contrário, eles acreditaram em sua capacidade de cumprir os mandamentos de Deus. Então veja bem que em vez deles também pela fé se aproximarem de Deus, mas eles criaram em mente de que eles eram capazes de cumprir os mandamentos pelos seus próprios esforços, por eles mesmos, sem depender da ajuda de Deus. Então, Abraão, como sendo justificado, veja bem, mostra aqui a obediência, a humildade dele em reconhecer que Deus é o soberano Senhor e que ele dependia de Deus, e que ele era servo do Senhor, Deus Altíssimo. Isso precisava para Israel também. Israel, como nação vinda de Abraão, também não fez isso. Assim, todo aquele que quer se aproximar de Deus tem que ser pela fé, não pelos seus esforços, porque pelos esforços humanos ele não adquire a salvação. Não pode aproximar-se de Deus. Abraão creu, isso foi lhe imputado como justiça. Então, Abraão, justificado, encontrou um Deus amigo. Quanto que os israelitas encontrou um Deus irado por eles confiarem em si mesmo. Abraão, ao encontrar-se com Deus, ele encontrou-se com um amigo, um Deus amigo. Deus chamou Abraão de o meu amigo. Está lá no livro de Gênesis, ele disse: ocultarei Abraão, meu amigo, aquilo que eu tenho que fazer. Então, veja bem que aqueles que se aproximam de Deus pela fé encontram a bênção de Deus, encontram-se com Deus e encontram um Deus amável, encontram o amor de Deus, porque estão em obediência a Ele. Enquanto que Israel confiava em sua capacidade de cumprir os mandamentos, encontrou um Deus irado, porque Deus estava irado com Israel, porque ele não estava entendendo que precisava depender de Deus, que Israel era falível, os israelitas eram pecadores, precisavam de Deus, que o homem necessita dessa comunhão com Deus, mas os israelitas não estavam entendendo esse propósito de Deus para com eles. Então, com essa aliança, Israel aprenderia que, mesmo sendo uma nação criada por Deus, conduzida por suas leis justas, cheia do conhecimento dele e sem impedimento para adorá-lo e obedecê-lo, é impossível ao ser humano mudar sua natureza pecaminosa de modo que ame a Deus e ao próximo verdadeiramente. Mesmo os israelitas, mesmo a nação israelita, sendo uma nação criada por Deus, uma nação do Senhor, que tinha suas leis justas, que tinham acesso a Deus para adorá-lo, para servi-lo. Mesmo assim, ele estava dizendo, passando uma lição de vida para Israel, de que eles não poderiam jamais amar a Deus como deveriam amar,
com uma natureza pecaminosa. Então eles não poderiam fazer isso. Eles deviam entender que tinha uma natureza pecaminosa. Então por que o estabelecimento dos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos revelavam os valores espirituais e morais de Deus, que exige de qualquer um que queira viver em seu reino obediência. Então, revela os valores espirituais e morais de Deus, que exige de cada um que quiser fazer parte do seu reino, tem que obedecê-lo. Então, esses valores mostram que o ser humano herdou sua moralidade de Deus. Então, a moralidade que o homem tem, ela veio de Deus. Então, os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas ou 2 placas, mas lembrando que essas 2 placas, isto aqui, nos mostrava algo muito interessante. Mesmo tendo sido escrito em 2 placas, o decálogo era monolítico. O que é monolítico? É que quando você quebrasse um dos mandamentos, então você quebraria todos. Ou seja, falhando em um, você falharia com todos os mandamentos. Desobedecendo um, é como se tivesse desobedecido a todos. Então, perante Deus era isso. Isso os israelitas teriam que aprender que eles deveriam cumprir a todos. E o homem nenhum conseguiu cumprir, porque transgride um, transgride todos. Isso Jesus, ele falou muito bem disso. Então, esses 10 mandamentos não foram dados como um meio de salvação, mas para mostrar a pecaminosidade e a malignidade do ser humano. O decálogo, ou os 10 mandamentos, não veio como um meio de salvação, mas para ele mostrar algo importante aos israelitas: a pecaminosidade e a malignidade do ser humano, dessa raça humana que Deus criou. Então, o decálogo, ele comprova a natureza do coração humano. Jesus disse lá em Mateus 15, 18 a 20, que do coração procede todo tipo de pensamentos, todo tipo de desejos maus. Esse coração é a mente humana, é da mente humana, porque a mente humana é a fábrica de todo o pensamento. Então é de lá que sai todo tipo de pensamento, de bom ou ruim. E esses pensamentos mostram quem é o ser humano. Então, o decálogo é a lei de Deus, e quem não quer obedecer a lei de Deus não pode viver no seu reino, é expulso, é banido do reino dele. Jesus ensinou isso também à igreja, lá no livro de Mateus. Quem não quiser seguir a Cristo, quem não quiser se submeter à lei de Deus, não pode segui-lo. Então, a obediência, irmãos, ela é um sinal do novo nascimento, pois mostra a submissão ao reino de Deus, ou seja, às leis de Deus. Então, quem nasceu de novo, ele está aqui decidido a se submeter à lei de Deus, por reconhecer que essas leis, ou a lei de Deus, ela é tudo para ele, é quem vai dirigir, vai guiá-lo. E como ele nasceu de novo, ele tem o Senhor no coração, ele tem Deus em sua vida, é uma nova criatura, é um filho de Deus, nascido de novo espiritualmente, então ele se submete a Jesus Cristo, se submete ao reino de Deus, agradecido a Deus por tê-lo salvo, agradecido a Deus porque sem merecer nada dele, ele o salvou, o redimiu e fez cidadão dos céus. Então, para você que quiser ser um cidadão do céu, para você que quiser ser um discípulo de Cristo, é necessário que você se submeta à vontade de Deus, à autoridade dele, porque ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Fora dele não há nenhum outro. Não adianta você querer colocar as suas ordens, não adianta você querer viver à sua maneira, porque no reino de Deus se vive a maneira de Deus. Ok? Nós vamos orar agradecendo a Deus por esta reflexão que nós tivemos nessa noite, convidando você na próxima quarta-feira a estar conosco, meditando na palavra do Senhor. Querido Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ajuda, Senhor, aqueles que ouviram a tua palavra nessa noite, que possam aplicá-la em sua vida, sabendo, Pai, que aqueles que querem se aproximar de ti têm que obedecer, porque o teu reino, Pai, tem leis, e essas leis são para serem obedecidas. E obedecer, ó Deus, é a marca de um discípulo que nasceu de novo, um discípulo verdadeiro, genuíno que te segue. O Senhor não está procurando pessoas perfeitas, sem pecados.
mas o Senhor veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Homens e mulheres que se submetam à tua vontade. Querido Pai, muito obrigado e abençoa todos quantos nos acompanharam durante esses minutos, ó Deus, ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.